Olá, meu nome é José Cristiano Souza Cavalcante, sou do curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeira. Hoje iniciaremos a nossa oficina, que tem como um dos objetivos apresentar as relações músico-matemática, com o intuito de ampliar o conhecimento de vocês sobre as duas áreas. Então vamos lá. No primeiro momento, iremos apresentar para vocês o vídeo Donald no País da Matemática, que nesse vídeo iremos analisar e observar se existe relação matemática e música, se essa relação é rítmica ou melódica. Vamos entender o que é ritmo e também vamos entender o que é melodia, certo? Então vamos iniciar a nossa oficina. Donald no País da Matemática. Dublagem SC São Paulo. Muito estranho. Mas a criatura esquisita. Olha, espécie de armador com esse aí. Essa não, raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Ó. Olá! 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 Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No País da Matemática. País da matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é só para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos lugares mais incríveis.
Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está feito? Shhh, é um ensaio. Olha, o ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Nesse segundo momento, iremos responder algumas questões relacionadas ao vídeo. Primeira pergunta: existe relação entre matemática e música observada no vídeo? Resposta: sim. Conseguimos observar que lá no tempo de Pitágoras, Pitágoras foi praticamente o primeiro a fazer o primeiro experimento que relacionava as duas ciências, matemática e música. São relações rítmicas ou melódicas? Melódicas, né? Que a gente observou que ao decorrer do tempo foi aí surgir as notas musicais. O que é ritmo? Ritmo é uma sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares. E o que é uma melodia? Uma sequência de notas ou sons que se relacionam reciprocamente de modo a formar uma linha melódica. Quem foi Pitágoras de Samos? A filosofia ocidental estava começando, quando Pitágoras surgiu. Acredita-se que ele nasceu na ilha de Samos, na costa da atual Turquia, por volta de 570 a.C., e que faleceu por volta de 496 a.C., em Metaponto, no sul da Itália. Quando jovem, viajou bastante, provavelmente estudou na escola de Mileto, mas aprendeu os rudimentos da geometria em uma viagem ao Egito. E tais estudos provavelmente o influenciaram a abordar a filosofia de forma científica e matemática. Pitágoras era muito religioso. Acreditava em reencarnação e na transmigração da alma após a morte, de um corpo para o outro, portanto, na imortalidade da alma,
E essas duas faces da ideologia de Pitágoras, religiosa e científica, parecem contraditórias, mas ele não via dessa forma. Para ele, o objetivo da vida era libertar-se do ciclo de encarnações, o que só era obtido através do cumprimento de um conjunto de regras e do pensamento científico. Pitágoras estabeleceu um culto religioso na cidade de Crotona, no sul da Itália, onde morou junto com seus discípulos, chamados de pitagóricos. Eles estudavam sobre teorias religiosas, filosóficas e matemáticas. Pitágoras dizia ter encontrado verdades que julgou evidentes, como se fosse um presente divino. E como as descobertas matemáticas eram resultado de puro raciocínio, Pitágoras considerava mais valiosas do que simples observações. Os egípcios sabiam que um triângulo de proporções 3, 4 e 5 sempre possuía um ângulo reto, mas Pitágoras descobriu um princípio fundamental de todos os triângulos com ângulo reto, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que ficou conhecido como o Teorema de Pitágoras. Tal descoberta era tão extraordinária e tinha tanto potencial prático que os pitagóricos a consideraram como uma revelação divina. Pitágoras também elaborou a teoria dos números perfeitos, ou seja, a soma dos divisores de determinado número, com exceção dele mesmo, é o próprio número. Por exemplo, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Então 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Segundo os pitagóricos, o cosmos é regido por relações matemáticas. Evidências disso estariam no dia e na noite, no alterar-se das estações, na forma circular e no movimento perfeito das estrelas. Uma das descobertas mais importantes de Pitágoras diz respeito a relações com números e proporções. E isso foi reforçado por seu estudo sobre a música e sobre as relações entre as notas musicais que, tocadas juntas, provocavam um som agradável. Pitágoras determinou que a razão entre os intervalos tocados era harmoniosa porque a relação entre eles era uma simples razão matemática. E isso ficou conhecido como série harmônica, que confirmou para Pitágoras que a elegância que existia na geometria também existia no mundo natural. Para ele, a acústica também era uma ciência exata e que os números governavam as proporções harmônicas. Um ponto importante para Pitágoras era que o pensamento abstrato e racional era superior ao pensamento baseado nos sentidos. Para Pitágoras, tudo no universo pode ser traduzido matematicamente, já que o número é o regente das ideias. E se compreendermos os números e a matemática, iremos compreender o cosmos e o universo, já que o número é regente também das formas. O que é o monocórdio? Pitágoras de Samos foi um filósofo e matemático grego-jônico, creditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. Pitágoras e seus seguidores, os pitagóricos, foram os primeiros a cultivar a matemática de modo sistemático, notando que todos os fenômenos naturais são traduzíveis por relações numéricas e representáveis de modo matemático. A música era para Pitágoras um elemento natural. Assim como todos os elementos naturais, a música seria composta por números e relações numéricas. Pitágoras revolucionou a música antiga ao desvendar novas possibilidades musicais com base na descoberta de novas escalas tonais possíveis. O som é uma onda em que a frequência dele é quem define a nota musical. Tá, beleza, mas o que é uma frequência? Frequência é uma repetição com referência de tempo. Imagine, por exemplo, uma roda de um carro girando. Se essa roda completa uma volta em 1 segundo, dizemos que a frequência dessa roda é 1 volta por segundo, ou 1 Hz. Hertz é apenas o nome dado para representar a unidade de frequência e costuma ser abreviado para Hz. Se essa roda do nosso exemplo completasse 10 voltas em 1 segundo, sua frequência seria de 10 Hz, ou 10 Hz. Legal, mas o que isso tem a ver com som? Então, o som é uma onda sonora, e essa onda oscila com uma certa frequência. Se uma onda sonora completar uma oscilação em 1 segundo, sua frequência será de 1 Hz. Se ela completar 10 oscilações em 1 segundo, sua frequência será de 10 Hz. A matemática na música. E onde entra a matemática nessa história? Quando uma frequência é multiplicada por 2, a nota permanece a mesma, isso foi descoberto. Por exemplo, a nota Lá multiplicada por 2 é igual a 880 Hz. Continua sendo uma nota Lá, mesmo que tenha os Hz dobrados, só que uma oitava acima, ou seja, mais agudo. Se o objetivo fosse abaixar uma oitava, bastaria dividir por 2. Podemos concluir então que uma nota e sua respectiva oitava mantém uma relação de meio ou 1 sobre 2. Recapitulando, a nota Lá original tem 440 Hz. Ela multiplicada por 2 fica com 880, sendo assim a mesma nota, só que uma oitava acima. Como foi que o nosso parceirão Pitagzica descobriu isso?
Para descobrir isso, ele criou o monocórdio. Como o nome já diz, monocórdio é um instrumento de uma corda só, com 12 marcações pelo seu corpo. Essa corda ficava presa nas duas extremidades do instrumento, ou os dois cavaletes, assim fazendo um som único. Partindo daí, Pitágoras começou a testar. Primeiro tocou a corda solta sem apertar nada, nem colocar o dedo em nada, e assim surgiu uma nota, que ninguém sabia o nome, inclusive não tinha afinador naquela época. Então foi chamada de tônica. Depois ele decidiu pressionar o meio e tocar só metade daquela primeira distância que ele tinha tocado antes, e percebeu que era a mesma nota, só que mais aguda. Ali nascia uma oitava. Depois ele pensou em 2/3, pressionando na marcação 8 um pouco mais para a direita da metade do monocórdio, e ali soou algo diferente, que harmonizava muito bem com as duas primeiras notas, nascendo ali uma quinta justa. Pitágoras também pensou em 3/4, pressionando a marcação 9 do monocórdio, um som que hoje conhecemos como quarta justa. A quarta e a quinta justa são chamadas de superconsonantes, porque harmonizam muito bem com a tônica. Assim Pitágoras foi brisando lá com o monocórdio e descobriu os semitons e criou a nossa famosa escala maior. O que são intervalos musicais? Imagine que isso, os intervalos, sejam os tijolinhos necessários para erguer todo o muro da teoria musical, que por sua vez constrói a casa, que chamamos de música. Assim, dá para perceber que os intervalos vão ser muito importantes a partir de agora. Entendendo bem essa parte, você também vai aprender com facilidade sobre a formação de acordes, as escalas, harmonias e outras ideias musicais. O conceito de intervalo é muito simples, então lá vai. Intervalo é a distância entre duas notas. Sempre duas. Simples assim. Basta escolher duas notas e contar, a partir da primeira, quantas notas são necessárias para chegar até a segunda, seguindo a famosa ordem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quantas notas existem do Dó até o Mi? Basta contar. Dó, Ré e Mi. 3 notas. Assim, dizemos que o intervalo é de 1/3. Quantas notas existem do Ré até o Lá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 5 notas. Logo, o intervalo de Ré para Lá é de 1/5. Se pegarmos o Dó como exemplo, podemos achar os seguintes intervalos. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 e, finalmente, repetimos o Dó no intervalo de 1/8. É sobre isso que as pessoas falam quando dizem que o piano possui 7 oitavas ou que um teclado possui 4 ou 5. Todos esses intervalos, até a oitava, são classificados como intervalos simples. Passando da oitava, só costumam ser usados os intervalos de nona, 11ª e 13ª, sendo classificados como intervalos compostos. Os intervalos também podem ser classificados em 2 ordens diferentes. Veja as notas Dó e Sol escritas nesses 2 casos. No primeiro exemplo, a nota Dó é mais grave do que a nota Sol, por isso dizemos que o intervalo é ascendente. Na hora de contar, seguimos a ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, sendo 5 notas, é 1/5. Já no segundo exemplo, a nota Dó é mais aguda e vai para a nota Sol, mais grave. Dizemos que o intervalo é descendente. Sendo descendente, contamos na ordem invertida. Dó, Si, Lá, Sol. É 1/4. Por esse motivo, é importante dizer se o intervalo analisado é ascendente ou descendente. O que é uma razão e uma proporção? Os conceitos de razão e proporção envolvem frações e, como você verá nesse vídeo, estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Razão é o quociente entre 2 números A e B, com B diferente de 0. Podemos representar essa divisão com uma fração ou com o sinal de 2 pontos. O numerador de uma razão é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. As razões são muito utilizadas para se comparar 2 grandezas. Por exemplo, a gasolina vendida nos postos de combustível é misturada com uma certa quantidade de álcool. E para que não traga danos aos carros, a quantidade de álcool deve ser de no máximo 25% do total do combustível.
Suponha que tenhamos um combustível com essa porcentagem de álcool, 25%, ou seja, 25 sobre 100. Então 25 sobre 100 é a razão entre a quantidade de álcool para a quantidade total de combustível. Podemos simplificar essa fração dividindo por 25 em cima e embaixo, e obtendo 1 sobre 4. Assim podemos dizer que para cada 4 litros desse combustível, 1 litro será de álcool e os 3 litros restantes de gasolina. Da mesma forma, podemos utilizar essa ideia nas mais diversas situações onde temos uma razão entre duas quantidades. Outra aplicação muito comum de razão ocorre nos mapas. Eles contam com uma escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real. Assim, se a escala do desenho for de 1 para 5.000, significa que cada unidade de medida no mapa equivale a 5.000 unidades de medida na vida real. Com o conceito de razão em mente, vamos estudar a proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos voltar ao exemplo da gasolina e analisar a razão 25 sobre 100. Suponha que em 100 litros de combustível, tomaremos 25 litros para abastecer de álcool e o restante para a gasolina. Agora observe, 100 é igual a 25 mais 25 mais 25 mais 25, ou seja, somamos 4 parcelas de 25 para obtermos 100, e a razão 25 sobre 100 representa uma parcela do total de 4 parcelas. Agora, se ao invés de abastecermos o carro com 100 litros de combustível, quisermos abastecê-lo com 20 litros, quantos litros será que teremos que colocar de álcool? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Escreveremos 20 como uma soma de 4 parcelas iguais e depois pegaremos uma parcela para o álcool. Então seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Deveremos abastecer então 5 litros com álcool e os 15 litros restantes com gasolina. Só mais um exemplo. Queremos abastecer agora o carro com 40 litros de combustível. Bom, 40 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quer dizer que colocaremos 10 litros de álcool e os 30 litros restantes de gasolina. Beleza! Agora aí vai uma pergunta. O que é que estamos fazendo repetidamente nesses 3 exemplos? Pensa aí. Independentemente da quantidade de combustível que abastecermos, sempre deveremos pegar o total de litros, escrevermos como uma soma de 4 parcelas iguais e abastecermos uma dessas parcelas com álcool e as outras 3 parcelas com gasolina. Ou seja, se a gente abastecer 25 litros de álcool em 100 litros de combustível, ou 5 litros de álcool em 20 litros de combustível, ou ainda 10 litros de álcool em 40 litros de combustível, estaremos usando a mesma proporção de álcool com relação ao total do combustível. Matematicamente, podemos escrever assim: 25 sobre 100 é igual a 5 sobre 20, que é igual a 10 sobre 40, que é igual a 1 sobre 4. Ou seja, 25 para 100 tem a mesma proporção que 5 para 20, que tem a mesma proporção que 10 para 40, que tem a mesma proporção que 1 para 4. A razão 1 para 4 é a mais simplificada para representar essa situação, e você pode ver que dividindo os numeradores e os denominadores de cada razão por um mesmo número, sempre chegaremos à razão 1 para 4 ou 1 sobre 4. Uma propriedade muito importante da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Representando dessa forma, fica fácil visualizar esse enunciado. A multiplicação dos números que estão no meio é igual à multiplicação dos números da extremidade, ou seja, 1 vezes 20 é igual a 4 vezes 5. Você notou alguma coisa? Pois é, essa propriedade é a famosa multiplicação cruzada.
Nessa última parte da oficina, iremos apresentar um vídeo do monocórdio de Pitágoras que tem como objetivo mostrar o instrumento sendo manuseado ao tocar uma música onde o mesmo soa cada uma das marcações, produzindo as notas musicais. Desde já agradeço a participação de todos na oficina e nessa última parte, se for no YouTube, vai estar na descrição do vídeo o nosso formulário da oficina. Se for no Google Meet ou no WhatsApp, irei enviar para cada um dos integrantes da oficina. Então, desde já, muito obrigado a todos e até a próxima oficina.